Olá, seja bem-vindo à sua segunda aula do seu curso de algoritmo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de algoritmo. Na aula passada, a gente viu alguns problemas de lógica, a gente entendeu para que serve um algoritmo, qual é a função de um algoritmo para a nossa vida e agora nós vamos dar foco em algoritmos computacionais, que é exatamente o que a gente vai estudar nesse curso de lógica de programação ou de algoritmos. Então, como eu acabei de falar, o nosso assunto, o nosso foco principal vão ser algoritmos computacionais. E aí você vai me perguntar, poxa, Guanabara, qual é a diferença entre algoritmo e algoritmo computacional? Bem, quando eu digo algoritmo, é todo tipo de rotina que você executa e pode ser no seu dia a dia. Como eu falei, ir ao trabalho, ir para a escola, escovar o dente, tomar banho, almoçar, tudo aquilo que você faz e que é a rotina podem ser consideradas algoritmos. Algoritmos computacionais, o conceito é o mesmo, só que o foco de execução é um pouco diferente. Vamos a um conceito que eu mesmo criei e você vai entender muito fácil. A definição que eu criei de algoritmos computacionais é bem simples. Algoritmos são passos a serem seguidos por um módulo processador e seus respectivos usuários que, quando executados na ordem correta, conseguem realizar determinada tarefa. E aí nós temos aqui destacados 4 termos. Módulo processador é tudo aquilo que pode efetuar processamento. E quando eu digo tudo que pode efetuar processamento, eu digo tudo mesmo. Pode ser um computador portátil, pode ser um computador grande como esse que está gravando as aulas, pode ser esse menorzinho, pode ser um tablet, pode ser um smartphone, pode ser inclusive a câmera que está me gravando nesse momento, se ela executar um software. Módulo processador hoje em dia é tudo aquilo que pode ser programável. O segundo termo que está destacado aí em verde é usuários. Usuário é você mesmo, você que está utilizando. Você, quando desenvolver os seus algoritmos, vai querer que outras pessoas utilizem esse programa. Essas outras pessoas serão os usuários. Os últimos 2 termos são realizar determinada tarefa. E como realizar uma tarefa, entenda como resolver um problema, alguma necessidade que o seu usuário esteja tendo e que precise do módulo processador para resolver esse problema. Deu para entender? Então entenda o seguinte. Algoritmos computacionais são rotinas executadas por algum processador, ou algum conjunto, ou algum computador, ou algum smartphone, o que quer que seja. E é isso que nós vamos aprender durante esse curso, como criar algoritmos computacionais. Quando eu falo de algoritmos computacionais, eu estou falando de tudo. Inicialmente, você pode pensar naqueles antigos sistemas de gestão, aqueles programas que gerenciavam locadora, farmácia, supermercado, controle de gestão de estoque. Isso tudo são algoritmos, sim, ainda são desenvolvidos, são muito importantes para o mercado de TI, para o mercado de tecnologia como um todo, mas existem outros tipos de algoritmos que você tem no seu dia a dia, como, por exemplo, quando você acessa o home banking. Acessar a sua conta bancária, ver saldos, fazer transferências, hoje em dia, são todos controlados por algoritmos. Isso acontece até mesmo quando você acessa de caixas eletrônicos ou até mesmo quando você entra numa fila e vai até um caixa real para que ele possa fazer uma transferência ou um depósito. Todo o procedimento que esse funcionário vai fazer é através de sistemas computacionais, então, através de algoritmos. Também outra forma, quando você acessa redes sociais, acessar seu Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, o que quer que seja, tudo isso são algoritmos computacionais que estão rodando em servidores de alta performance. Quando você assiste vídeo, você está nesse momento assistindo esse vídeo. Assistir vídeos são algoritmos. Os algoritmos de compressão, os algoritmos de exibição, todos eles são muito importantes hoje em dia. E até mesmo quando você joga. Você pode jogar no seu computador ou até mesmo jogar em portáteis, utilizar programas em portáteis. Tudo isso que você está fazendo é utilizando algoritmos computacionais. E você pode me perguntar, mas Guanabara, como é que esses algoritmos computacionais são criados? Como é que eu começo? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para criar esses algoritmos computacionais? E eu vou te responder. Todo algoritmo computacional começa com a criação da lógica de programação. A lógica de programação, ela está na sua cabeça. Você que ainda nunca programou, com certeza vai aprender a programar desenvolvendo raciocínio lógico através da lógica de programação. Nas primeiras aulas, é o que nós vamos mais exercitar. Como construir uma boa lógica. Após construir a sua lógica, você vai partir para escrever essa lógica em uma linguagem de programação qualquer. No meu caso aqui eu dei o exemplo do Java, mas pode ser PHP, pode ser Visual Basic, pode ser C#, qualquer linguagem de programação. Essa linguagem de programação vai ser utilizada para criar um sistema completo, que é o aplicativo ou o software que o seu usuário vai utilizar.
Então, todo sistema nasce assim. Ele nasce na cabeça de um analista de sistemas e de um programador, de uma equipe de desenvolvimento. Essa lógica de programação parte da cabeça deles e é estruturada em uma linguagem de programação que vai ser utilizada para criar um sistema completo. Para estruturar a lógica de programação, a gente tem algumas ferramentas já antigas no mercado e que são utilizadas até hoje. Vamos entender cada uma delas. Para representar a lógica de programação, nós podemos utilizar várias ferramentas. As mais famosas entre elas são o fluxograma, que representa a lógica através de um fluxo de informações seguindo de um ponto a outro. Se você olhar no canto direito da tela, inclusive, a logomarca que nós criamos para o curso em vídeo de algoritmo é uma parte de um fluxograma. Existe um outro diagrama que é muito famoso, que é o diagrama de Nash-Schneiderman, também conhecido como diagrama de Chapin, onde você vai representar a lógica do seu programa através de blocos. Porém, esses dois métodos que estão aparecendo na sua tela são bem antigos e quase não são mais utilizados nem em sala de aula. O que nós utilizamos hoje em dia é o pseudocódigo ou Portugal. O pseudocódigo é a lógica do seu programa escrito na sua linguagem nativa, que no nosso caso, por ser português, ficou batizado como Portugal. Então, assim, mesmo existindo várias técnicas de desenvolvimento como fluxograma e Chapin, nós vamos focar no nosso curso o desenvolvimento através do Portugal. E, por favor, não confunda. Portugal não é uma linguagem de programação. Portugal é uma maneira de representar a sua lógica de programação antes de passar para uma linguagem de programação. Então, basicamente, a gente vai aprender nesse curso a escrever em Portugal e, tendo esse Portugal, você vai poder converter essa sua lógica para qualquer linguagem de programação que você aprenda. No nosso caso aqui, a gente vai ter curso de PHP, curso de Java, mais para frente no projeto do curso em vídeo. Mas o mais importante para você poder aprender PHP, tem muita gente que pede aí no canal assim, eu quero um curso de Java, eu quero um curso de PHP. Não adianta nada eu criar um curso de Java e de PHP se você não sabe algoritmo. Então, a construção de lógica de programação, a construção de um bom pseudocódigo, a construção de códigos em Portugal é muito importante para um profissional de TI. Então, esse é o primeiro passo que você tem que ter antes de começar a desenvolver qualquer coisa na sua vida. E se você é um programador antigo, que aprendeu a programar há muito tempo atrás, como eu aprendi, provavelmente você aprendeu em Portugal e fluxograma e fez isso em papel. O professor mostrava o Portugal no quadro e você nem via ele funcionando. Você tinha que acreditar no que o professor dizia. Você tinha que acreditar que aquilo ia funcionar. Hoje, a gente tem várias ferramentas que auxiliam no aprendizado de lógica de programação e de algoritmos. Eu vou apresentar para vocês agora qual a ferramenta que nós vamos utilizar. O aplicativo que nós vamos utilizar é o Visualg. Visualg é uma compressão entre dois termos, visualizador de algoritmo. O Visualg é uma ferramenta sensacional, muito bem estruturada e, assim, muito importante para o aprendizado de tecnologia. Ele foi criado por um professor chamado Cláudio Morgado e vários outros professores pelo Brasil apoiaram o projeto. Eu sou um dos professores que apoia o projeto desde o início. Eu gosto muito, queria parabenizar pessoalmente aqui o professor Cláudio Morgado. Ele é dono de uma empresa chamada Apoio Informática e ele criou essa ferramenta no intuito de auxiliar os seus alunos a aprender algoritmo. Então, ele utilizou isso com os alunos dele, eu utilizo isso com os meus alunos e agora eu, que sou seu professor, estou utilizando com você para você aprender algoritmo. O Visualg ele é totalmente gratuito, ele foi registrado como domínio público e você pode baixar no site cursoemvideo.com. Acessando a área do curso de algoritmo, você vai poder baixar o seu pacote. Nesse pacote você vai ter alguns exercícios, você vai ter o Visualg para baixar, você vai ter as apostilas que nós vamos utilizar durante o percurso desse curso. Então, o aprendizado de algoritmo ele precisa muito do seu esforço, precisa muito da sua prática. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o pacote www.cursoemvideo.com. Acessa lá o curso de algoritmos na área de cursos e você vai ter acesso ao pacote. Basta que você digite o seu e-mail lá para você poder ser cadastrado no nosso sistema e na próxima vez que você acessar o site, esse download vai estar totalmente liberado para você. Então o que eu vou fazer agora é abrir o Visualg no meu computador e mostrar para você como funciona a ferramenta. Então essa é a cara do Visualg. Quando você entrar nele, ele pode aparecer com um código ou pode aparecer até vazio. Aparecendo vazio, basta que você digite uma exclamação e pressione Ctrl espaço. Essa é a estrutura básica de um algoritmo, segundo a visão do Visualg. Aqui ele vai criar um algoritmo sem nome. Eu vou chamar ele de primeiro. Não se esqueça de manter as aspas. E nós temos duas áreas bem definidas aqui. A área de variáveis e o corpo do algoritmo, que começa em início e termina com fim algoritmo. Essa tela onde eu digitei o meu código é o que a gente chama de tela de código. Aqui embaixo, nós temos a representação da memória do computador, suas variáveis e o escopo. Não se preocupe com esses termos.
pois daqui a pouco eu já vou explicar para você o que é uma variável, o que é memória do computador. No canto direito, nós temos a tela de terminal, que vai mostrar todas as saídas de dados. Na parte de cima, nós temos o menu de opção, com várias opções em menu, e logo embaixo, uma barra de ferramenta com os botões de opções mais utilizadas no menu de cima. Então você vê que a interface do VisualG é muito simples. Ela é composta de algumas áreas bem simples, a área de código, a área de memória embaixo, o terminal e a barra superior. É apenas isso que o VisualG é. Mas ela é uma ferramenta importantíssima para que você possa aprender a criar algoritmos em Portugal. E nós vamos começar criando o nosso primeiro programa. E se você foi meu aluno do curso de HTML5, sabe da maldição do Olá Mundo. Mas se você chegou aqui somente no curso de algoritmo, eu vou contar para você. Conta uma lenda que quando você vai aprender alguma coisa na área de tecnologia, principalmente em linguagem de programação, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um programa para escrever Olá Mundo na tela. Segundo essa maldição, se você não fizer isso, você nunca vai aprender uma certa tecnologia. Então, se o algoritmo é tão importante para você saber fazer programas em PHP, em Java, o que quer que seja, se você não fizer o Olá Mundo agora, pode ser que você não aprenda nada disso. Eu não sei se isso é verdade, mas você vai arriscar? Então a nossa missão agora é escrever na tela Olá Mundo. E para isso, você vai precisar conhecer os comandos de saída do VisualG. O primeiro comando de saída que você vai aprender é o escreva. O comando escreva é autoexplicativo. Ele escreve alguma coisa. Então se eu quiser escrever qualquer coisa na tela, basta eu colocar escreva, entre parênteses e entre aspas, qualquer coisa. O uso das aspas dentro dos algoritmos é muito importante. Tudo que estiver entre aspas é considerado uma mensagem, é considerado uma cadeia de caracteres. Então, no nosso caso, como a gente quer escrever Olá Mundo, temos que utilizar o comando escreva com entre parênteses e entre aspas, Olá Mundo. Vamos ver se isso funciona. Então, estamos de volta aqui e vamos, entre o início e o fim do algoritmo, colocar o comando escreva. Entre parênteses e entre aspas, Olá Mundo. No meu caso aqui, eu não estou utilizando acentuações no Olá por conta de problemas de compatibilidade entre terminal, teclado e tudo mais. Mas você pode utilizar a acentuação aqui, ela só pode não aparecer muito bem na sua tela. Então esse é o nosso primeiro comando, escreva Olá Mundo. Teoricamente, ele vai ter que escrever na tela Olá Mundo. Para executar o seu programa, existem 3 formas. Basta que você clique aqui em cima no menu Algoritmo, Executar. De maneira mais rápida, você pode apertar a tecla F9 do seu teclado. E a terceira maneira é clicar sobre esse botão aqui, que é o executar. No caso aqui, eu vou escolher a terceira opção e clicar no botão. Uma tela preta vai aparecer e ele escreveu na tela Olá Mundo e me informou o fim da execução e, por fim, fecha essa janela para retornar ao VisualG. Você pode fechar essa janela clicando no X ou apertando a tecla ESC do seu teclado. Depois da execução do programa, você vê aqui na tela de terminal que você teve o início da execução, ele escreveu Olá Mundo na tela e o fim da execução. E pronto, agora você já está livre da maldição. Uma das coisas que às vezes os meus alunos falam para mim é: mas Guanabara, isso é muito feio. É feio, mas olha só, você está nos primeiros passos para poder aprender a fazer coisas bonitas. E não se engane, fazer coisas bonitas dentro da área de TI não é nada muito fácil não. Você tem que ter um conhecimento de design, você tem que ter um conhecimento de ferramentas que criem imagens bonitas para poder criar coisas bonitas. Você não vai querer que seus primeiros passos sejam maravilhosos. Quando você é criança, os seus primeiros passos são todos cambaleantes, você cai no chão, você chora, você se machuca, você não é uma criança que se levanta e sai correndo. Então, quando você vai aprender a fazer algoritmo, você não vai aprender a fazer algoritmos bonitos. Nós vamos começar criando coisas realmente feias, mas práticas, e nós vamos, aos poucos, evoluindo nessa coisa de criar um aplicativo. Então, não foque agora no momento em criar aplicativos bonitos, em criar experiências bonitas, em criar experiências maravilhosas. Você está aprendendo. E eu vou comemorar esse seu aprendizado com mais uma mensagem, que é o Me Livrei da Maldição. Vamos voltar ao VisualG. Então, se eu quiser escrever uma outra mensagem, basta que eu, aqui embaixo, utilize novamente. Escreva, me livrei da maldição. Vamos executar novamente. E você vai ver que as 2 mensagens apareceram uma ao lado da outra. Olá, mundo, e me livrei da maldição, uma ao lado da outra. E aí você pode me perguntar: mas espera aí, eu botei 2 escreva, é para escrever um em cada linha, certo? Não, não é bem assim. O comando escreva, ele faz com que as mensagens sejam escritas uma ao lado da outra. Existe um segundo comando que, além de escrever mensagem, pula para a linha de baixo. Vamos ver qual é ele. Então, nós aprendemos anteriormente que existe o comando escreva e nós podemos colocar qualquer coisa entre parênteses e entre aspas.
O outro comando de saída que eu vou mostrar para você é o escreva L. Muita gente chama de escreval, mas eu aqui vou procurar chamar sempre de escreva L. Escreva L é o seguinte, esse L significa linha. Então ele é escreva e salte a linha. A sintaxe dele é exatamente a mesma. Você coloca entre parênteses e entre aspas qualquer coisa. Então no meu caso aqui, se eu substituir o escreva por um escreva L, ele vai escrever e pular de linha. Vamos ver se isso funciona. Então vamos substituir aqui, ó. Em vez de escrever Olá Mundo, eu vou botar para ele escrever e pular para a linha de baixo. Então ele vai escrever, pular para a linha de baixo, escrever Olá Mundo. Logo em seguida ele vai escrever Me livrei da maldição. Executando o seu código, você vai ver Olá Mundo, saltou para a linha de baixo e escreveu Me livrei da maldição. Viu como é que é simples? Então nós temos dois comandos para escrever coisas na tela, o escreva e o escreva L. Se você for atento, ou se você for como eu, que tem toque, você vai ver que tem uma área do seu algoritmo que ainda não escrevemos nada, que é uma área chamada var. E para isso, a gente tem que aprender o que são variáveis. Olhando aqui no meu código, eu tenho entre início e fim algoritmo, eu tenho os comandos. Esses comandos só podem ser escritos nessa área. Mas a área var está vazia. Vamos ver agora o que são variáveis. Todo professor de tecnologia explica a variável da mesma maneira. E eu não vou ser diferente disso, porque é uma ótima explicação. Variáveis são espaços, assim como esse caninho que está aparecendo aí é um armário cheio de buracos. Esse armário é a representação básica da memória do computador. A memória do computador é assim, é como se fosse um local cheio de espaços vazios. Esses espaços podem ser preenchidos por valores. Então vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos esse armário cheio de espaço vazio. Em alguns locais desse armário eu coloque etiquetas, pequenas etiquetas. Vamos colocar uma, por exemplo. Nessa primeira área, nós vamos colocar uma etiqueta informando o seguinte. Aqui, nós vamos colocar apenas uma bola, que é um tipo de brinquedo. Podemos também, em uma outra área, criar uma outra etiqueta. Como, por exemplo, essa lá de baixo, nós vamos colocar. Aqui, só se pode colocar sapato, que é um tipo de calçado. Então, se eu tiver uma bola e quiser guardar nesse armário, eu vou colocá-la no lugar específico, que é para a bola, que é um tipo de brinquedo. De forma similar, se eu tiver um par de sapatos, eu vou colocar na área de sapato, que é um calçado. Se você perceber, eu coloquei a bola no canto superior esquerdo. Se eu tiver, por acaso, uma outra bola e quiser colocar no mesmo espaço, só olhando, você percebe que não vai caber outra bola aí. E com variáveis é exatamente isso. Quando eu coloco um valor numa variável simples, eu não consigo colocar outro valor. Então, no meu caso aqui, se eu quiser colocar essa bola colorida no lugar dessa bola de futebol clássica, eu vou ter que tirar a bola de futebol que já está lá e colocar a outra bola. Com variáveis é a mesma coisa. Se você já tiver uma variável com um valor, para colocar outro valor, você tem que tirar o primeiro. E assim nós vamos criando o nosso armário colocando etiquetas específicas, como, por exemplo, uma etiqueta de chinelo, que é um tipo de calçado, e uma etiqueta de boneca, que é um tipo de brinquedo. Se você perceber bem, essas nossas etiquetas, elas seguem o mesmo padrão. Ela tem, primeiro, o nome do objeto que vai ser guardado, em seguida, o tipo ao qual esse objeto pertence. Então nós temos basicamente dois tipos nessa imagem que você está vendo. O tipo brinquedo e o tipo calçado. Eu tenho um sapato, que é calçado, e um chinelo, que é calçado. Eu tenho uma boneca, que é brinquedo, e uma bola, que é brinquedo. Naquela área de variáveis que nós vimos anteriormente, nós temos sempre que colocar um identificador, dois pontos, o tipo. Então você olha no canto direito, você tem bola, que é o identificador, e brinquedo, que é o tipo. Vamos entender melhor para que serve um identificador. Como o próprio nome diz, identificadores identificam determinadas variáveis. Existem 6 regras para nomeações de identificadores dentro do Visualk. Você tem que conhecer todas elas. Na hora de dar um nome a uma coisa, por exemplo, bola. Bola é um identificador. Inclusive, um identificador válido dentro das 6 regras. Vamos conhecer cada uma delas. A primeira regra é, um identificador deve começar com uma letra. Sempre começando uma letra. A segunda regra é, os próximos caracteres podem ser letras ou números. Então, no nome de identificador, primeiro vem a letra. Logo em seguida, pode vir mais letras ou até mesmo números. A terceira regra é, no identificador não se pode utilizar nenhum símbolo, exceto o símbolo de underline ou sublinhado. Então você não pode utilizar cifrão, arroba, cerquilha, porcentagem, asterisco, parênteses, vírgula, nada pode ser utilizado de símbolo dentro do nome de identificador. Somente o símbolo de underline, que é utilizado para substituir o espaço em branco.
E por falar em espaço em branco, a quarta regra diz exatamente isso. Identificadores não podem conter espaços em branco. A quinta regra é que um identificador não pode ter letras com acento. Então, por exemplo, acento agudo, acento circunflexo, tio, o C cedilha, nenhum identificador pode ter caracteres acentuados. E a última regra é não pode ser uma palavra reservada. E aí você pode me perguntar, mas Guanabara, o que seria uma palavra reservada? Eu vou abrir de novo o Visualg e vou mostrar para você o que é uma palavra reservada. No Visualg, as palavras reservadas aparecem normalmente sublinhadas ou num tom de azul. Então, no meu caso aqui, algoritmo é uma palavra reservada, var é uma palavra reservada, início é uma palavra reservada, escreva L é uma palavra reservada e fim algoritmo também é uma palavra reservada. E você não pode utilizar nenhuma dessas palavras ou várias outras palavras que nós vamos ver como nomes de identificadores. Então, sabendo dessas 6 regras, eu vou mostrar alguns exemplos de identificadores e a gente vai entrar num acordo aqui se eles são válidos ou não. O primeiro identificador que nós vamos ver é o nota 1. Nota 1 segue as 6 regras. Começa com uma letra, as outras podem ser letras e números, não utiliza nenhum símbolo, não contém espaços em branco, não tem nenhuma letra acentuada e não é uma palavra reservada. Logo, nota 1 é um identificador válido. O identificador média, num primeiro momento, parece um identificador válido. Ele começa com letras, tem letras e números, não tem espaços, não tem nenhum símbolo, mas ele fere a quinta regra, que é não pode conter letras com acentos. No caso média, tem a letra E acentuada. Então, esse nome não serve para um identificador de variável. Próximo exemplo é salário bruto. E nesse caso, você vai ver logo de cara que 2 regras são feridas. Primeiro, a palavra salário, que tem acento, fere a quinta regra. E entre salário e bruto, você tem um espaço. Isso fere a quarta regra. No nosso caso aqui, salário bruto é um identificador inválido. E nós resolveríamos isso retirando o acento da letra A de salário e, no lugar do espaço, ou eliminá-lo ou utilizar o símbolo de sublinhado. O quarto exemplo de identificador é novidade. Sacou a pegadinha? Novidade, além de um nome péssimo, é um identificador inválido. Isso porque ele fere a primeira regra de nomeação de identificadores, que é deve começar com uma letra. Sendo assim, novidade é um identificador inválido. O quinto exemplo é algoritmo. Algoritmo começa com uma letra, tem várias outras letras depois, não contém espaço, não contém símbolos, não contém acentos, mas ela não pode ser um identificador. Isso porque algoritmo, como nós já vimos, é uma palavra reservada. O último exemplo é início algoritmo. E aí tem mais uma pegadinha. A palavra início é uma palavra reservada. A palavra algoritmo é uma palavra reservada. Mas a junção de início com algoritmo não se configura como uma palavra reservada. Sendo assim, começa com uma letra, não contém acentos, não contém símbolos, tem um underline ali, mas ele representa o espaço em branco e isso tudo está dentro das regras. Sendo assim, esse sexto e último exemplo seria um nome de identificador válido para uma variável. Então, anote essas 6 regras, pois elas serão muito importantes mais para frente. Em seguida, nós vamos ver os tipos primitivos. Então, como nós vimos anteriormente, nós temos para a declaração de variáveis colocar o nome do identificador, nós já vimos as 6 regras para isso, e o tipo primitivo. Tipos primitivos construídos em Visualg, que é em Portugal, existem 4 tipos: inteiro, real, caractere e lógico. Vamos entender cada um deles. O tipo inteiro vai permitir que a sua variável guarde apenas números inteiros. Se você lembra bem das suas aulas de matemática, deve saber que alguns exemplos de número inteiro são 1, 3, menos 5, 198, 0. Números inteiros são aqueles números que não são fracionários, que não têm a parte fracionária, seja ele positivo, negativo ou nulo. Os números que possuem parte fracionária são os números reais, como, por exemplo, meio, 5, 9,8, menos 77,3 e o nosso famoso π, que é o 3,14, 15, alguma coisa. Importante dizer aqui que no caso do Portugal, o 0,5 ele não é representado com vírgula, ele é representado com ponto. E isso se segue em todas as linguagens de programação que a gente vai desenvolver. É importante dizer aqui que, por exemplo, 5.0 é um número real, mas também é um número inteiro, que é o número 5. E na matemática você sabe que os números inteiros estão contidos no grupo dos números reais. Então, se você for precisar de um número inteiro, declare a variável como inteira. Se for precisar da parte fracionária, declare como real. O terceiro tipo é o tipo caractere. Caractere é tudo aquilo que é colocado entre aspas. Então, por exemplo, a mensagem Olá Mundo que nós vimos anteriormente é uma sequência de caracteres.
Outros 3 exemplos são Gustavo, algoritmo e 1, 2, 3. E aí você pode me perguntar, poxa, Guanabara, 1, 2, 3 é 123, ele é um número inteiro. Não, se ele estiver entre aspas, 1, 2, 3 é uma sequência de caracteres 1, 2, 3. É importante dizer aqui que a sequência de caracteres pode conter, sim, acentos. Dentro das aspas, você pode utilizar símbolos, acentos, e isso não segue as 6 regras de nomeação de identificadores. Por fim, nós temos o tipo lógico, que guarda apenas 2 valores, verdadeiro e falso. Então esses são os tipos primitivos que você tem dentro do VisualG. Os 2 tipos numéricos, que são inteiro e real, o tipo caractere, que é de cadeia de letras e números, e o tipo lógico, que guarda apenas verdadeiro e falso. Vamos voltar agora ao VisualG e vamos ver como é que a gente pode construir esse mesmo exemplo de uma outra maneira, utilizando variáveis. Sendo assim, numa tela anterior, nós vimos a área de declaração de variáveis, e ela é feita através do identificador, seguido de 2 pontos, seguido do tipo. Agora, você já sabe as regras para nomeação de identificadores e já sabe quais são os 4 tipos que você pode utilizar. Então vamos criar um exemplo aqui. Nós podemos colocar na área var uma variável chamada MSG, que é do tipo caractere. MSG é um nome de identificador totalmente válido, começa com uma letra, é seguida de outras, não tem espaço, não tem acento, não é uma palavra reservada, não tem nada que torne ela não utilizável. Vamos colocar essa linha lá no nosso VisualG. Então nós vamos colocar aqui no var a variável MSG, que é de mensagem, 2 pontos, caractere. Note aqui, ó, que assim que eu coloco o caractere, ele já sublinha para mim. Na hora em que você faz essa declaração, que você cria essa linha, uma coisa acontece na memória do seu computador. Vamos ver o que é. Como nós vimos anteriormente, a nossa memória do computador é como se fosse esse armário cheio de escaninhos vazios. Quando eu coloco lá o meu var MSG 2 pontos caractere, o que vai acontecer é que o sistema vai colocar na memória do seu computador uma espécie de etiqueta e vai dizer que esse espaço se chama MSG para guardar mensagens que são do tipo caractere. A linha de raciocínio é a mesma que quando eu utilizei bola do tipo brinquedo. Agora eu tenho uma mensagem que é uma cadeia de caracteres, entre aspas. E aí nós podemos, por exemplo, pegar um pedaço de papel, escrever uma mensagem, Olá Mundo, e como Olá Mundo é uma mensagem que está entre aspas, nós podemos colocar esse tipo de mensagem diretamente na nossa variável. E para isso, a gente vai ter que aprender o conceito de atribuição. No nosso caso aqui, nós temos a variável MSG do tipo caractere declarada. Para fazer uma atribuição, nós digitaremos exatamente essa linha. MSG recebe Olá Mundo. O símbolo de atribuição é exatamente esse símbolo de menor seguido do sinal de menos. A representação do símbolo de atribuição é como se ele tivesse uma seta. Então, se você olhar do lado direito, está escrito Olá Mundo, e do lado esquerdo da seta está escrito MSG. Eu vou ler o seguinte, a variável MSG vai receber a mensagem Olá Mundo. É como se eu tivesse desse lado a variável MSG e desse lado a mensagem Olá Mundo. Eu vou atribuir essa mensagem à variável. É como se eu pegasse essa mensagem e jogasse dentro da variável MSG. Isso é feita a atribuição. E como nós não podemos digitar uma seta na tela, nós utilizaremos os caracteres sinal de menor e sinal de menos sem espaço entre eles. Vamos ver como isso funciona. Então nós vamos, logo após o início, colocar a variável MSG recebendo Olá Mundo. Agora, já que eu tenho a frase Olá Mundo dentro da variável MSG, eu não preciso mais desse escreva Olá Mundo. Eu posso colocar escreva MSG. Vou tirar esse segundo escreva aqui. E é assim que as pessoas normalmente pensam que a coisa vai funcionar. Só que, na verdade, a gente vai ter um pequeno probleminha. E eu já vou explicar o que vai acontecer. Vamos primeiro executar o programa do jeito que está aí. Executando esse programa, o que vai ser exibido é MSG. E aí você vai ficar na dúvida, poxa, mas eu mandei ele escrever MSG. E esse foi exatamente o seu erro, porque MSG, entre aspas, é uma cadeia de caracteres. Então, se você der o comando escreva ou escreva L MSG, ele vai escrever na tela MSG. Para resolver esse problema, nós vamos ter que tirar as aspas daqui e colocar escreva MSG. Vamos executar o comando. E agora nós temos a mensagem Olá Mundo na tela. Eu espero que você tenha entendido aqui a diferença entre MSG variável e MSG cadeia de caracteres. Aqui no meu caso, eu criei na memória do meu computador uma variável MSG
E aí você vai olhar aqui embaixo. Você tem uma variável MSG do tipo caractere e o valor dentro dela é Olá Mundo. O valor que está dentro dela é feito após a atribuição. Então, eu vou pegar Olá Mundo, vou jogar dentro da variável MSG e logo em seguida vou escrever na tela o conteúdo da variável. E existem ainda alguns macetes extras para utilizar o comando escreva ou o comando escreval, que são os comandos de saída do VisualK. Nesse primeiro exemplo ali, foi o que nós vimos anteriormente. Escreva MSG entre aspas, vai escrever na tela exatamente MSG. O segundo exemplo, escreva MSG sem aspas, vai escrever o conteúdo da variável MSG. Essa variável tem que ser declarada e inicializada. O terceiro exemplo, ele vai escrever duas coisas. Note aí, ele vai colocar escreva a mensagem, vírgula, MSG. Basicamente, o que eu estou fazendo é mandar mostrar duas coisas dentro do escreva. E eu posso fazer isso sem problema algum. Primeiro, eu mandei mostrar a palavra mensagem. Em seguida, separado por vírgula, nós vamos mostrar o conteúdo da variável MSG. Vamos ver como isso funciona. Vamos colocar aqui no meu escreva L, mensagem, vírgula, MSG. Vamos executar e você vai ver que o resultado é mensagem Olá Mundo. Apareceu grudado? Basta que eu coloque um espaço aqui depois do M. Então eu vou escrever mensagem, um espaço em branco, MSG. Executando novamente, mensagem Olá Mundo. Viu como é que é simples? E esses são os primeiros passos de toda a aula de algoritmo que você vai ter na sua vida. Você tem que entender qual a estrutura básica da linguagem, entender o que são variáveis, identificadores e tipos primitivos e também saber como escrever alguma coisa na tela. Na próxima aula, a gente vai aprender como interagir com o usuário. Por exemplo, vai aparecer uma pergunta na tela. Qual o seu nome? Aí o usuário vai digitar, o meu nome é José. Ele vai responder, olá José, bom dia para você, ou boa tarde, tudo bem com você, alguma coisa assim. Então, isso vai ser feito na próxima aula, onde a gente vai começar a criar interação com o nosso usuário. Eu espero que você esteja gostando desse curso de algoritmo. Essa aula foi um pouquinho mais extensa, porque eu precisava passar todos esses conceitos para vocês, mas eu queria, mais uma vez, agradecer muito a sua presença. Queria agradecer muito por você ter chegado aqui ao curso de algoritmo do Curso em Vídeo. Muito prazer, o meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e a gente vai ter agora várias aulas de algoritmo até que você crie a rotina de construir lógicas de programação na sua cabeça. E lógica de programação é igual andar de bicicleta, é igual dirigir carro. Quando você aprende a dirigir carro ou andar de bicicleta, você fica pensando no que você tem que fazer. Caramba, no carro eu tenho que apertar a embreagem, passar a marcha, virar o volante. Depois de um tempo, isso acaba se tornando automático. Quando você está aprendendo a construir algoritmos, você vai acabar escrevendo bastante algoritmo no papel ou no VisualK, que é a ferramenta que eu mostrei para você. Depois de um tempo, os algoritmos eles já vão aparecendo na sua cabeça automaticamente e você vai fazendo isso diretamente nas linguagens de programação. Mas volto a dizer, você está ainda em primeiros passos. Não tente correr. Tenta andar aos poucos, exercitar, praticar, porque é assim que você vai aprender algoritmo. Eu queria mais uma vez fazer alguns pedidos para vocês. Em primeiro lugar, clicando sobre esse botão, você vai se inscrever no Curso em Vídeo. Aqui, sempre que tiver um curso novo, uma aula nova, clicando aqui e se inscrevendo no canal e botando lá que você quer receber notificações por e-mail, você vai, sempre que tiver uma aula nova, você vai ser avisado antes de todo mundo. Clicando aqui, você vai ter acesso a todas as aulas do curso de algoritmo que foram criadas até o momento. Então você está nessa segunda aula, se você já tiver a terceira aula, clicando aqui, você vai ver que a terceira aula já está disponível, a terceira, a quarta, quantas forem necessárias para a gente construir esse curso de uma maneira bem fácil de você compreender. E eu vou dar também alguns endereços para que você chegue sempre ao conteúdo que a gente produz sempre gratuitamente. Então o nosso projeto Curso em Vídeo, ele está disponível na internet gratuitamente no site www.cursoemvideo.com. Acessando lá, você vai ter acesso a todos os cursos que já foram criados, inclusive o curso de HTML5 que nós acabamos de disponibilizar totalmente, são 36 aulas completas e gratuitas para você. Então acessa lá cursoemvideo.com, você vai ter acesso a esse curso de HTML sensacional. O nosso canal de vídeo no YouTube é youtube.com/cursosemvideo. Tem um S ali, ele está um pouquinho destacado. O nosso site é Curso em Vídeo. O nosso canal é Cursos em Vídeo.
E o mesmo acontece com o Facebook. Você vai acessar lá facebook.com/cursos em vídeo e você vai ter acesso também às nossas postagens. O Facebook é legal que a gente às vezes posta fotos do estúdio, fotos do pessoal editando, coisas internas da produção dos cursos em vídeo. A gente disponibiliza lá no Facebook, sempre para todo mundo. Então é isso. Chega ao fim mais uma aula do seu curso em vídeo de algoritmo. Eu espero que na próxima semana você esteja aí disponível para poder acessar a sua aula. As aulas saem sempre às segundas-feiras, pertinho do almoço, 10h30, 11 horas da manhã. Antes de você ir almoçar, você dá uma estudada, almoça, enche a barriga, depois assiste a aula de novo para poder internalizar, para poder fixar o conteúdo. E é assim que você vai aprender algoritmo, é assim que você vai virar um programador. Você vai me encontrar aí pelo Brasil e dizer: caramba, eu aprendi a programar com você. Eu fico muito feliz, eu fico muito orgulhoso com isso. Um grande abraço, até a próxima, bons estudos e até mais. Escreva, ele tá mandando escrever. E ele vai escrevendo um do lado... Caraca. Arrotei. E o comando escreva, ele faz...